dúvida, começa lá pelo impulsionamento, que foi o treinamento da semana passada, tá? Dá uma olhadinha lá no vídeo e tudo mais, para conseguir pegar, quem não conseguiu pegar. Mas começa por lá, porque é muito mais simples, você vai conseguir se familiarizar um pouquinho com a plataforma, e aí quando você já se sentir familiarizado o suficiente, você parte para o gerenciador de anúncios, que é o que nós vamos ver agora, tá? Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Vou pedir para vocês me avisarem também se tá tudo certo, porque na semana passada eu acho que tava só metade da minha tela. Eu espero que hoje a gente não tenha problema com isso. A tela tá cheia, vou pedir para alguém desbloquear o microfone e me falar, porque eu não tenho mais visibilidade do chat quando eu compartilho. Sim, tá aparecendo aqui. Perfeito. Qualquer coisa eu abro, tá? Ok. Tá ótimo, obrigada. Vamos lá, então. Isso que vocês estão vendo na tela é uma pesquisa inicial. Então, eu vou pedir para vocês entrarem nesse link, fb.me/impulsione-pme-pré, e vocês vão encontrar uma perguntinha. É uma perguntinha só. Quem tiver com computador conseguir acessar, quem tiver com celular e conseguir abrir alguma outra aba. Eu vou dar 2 minutinhos para vocês fazerem isso, para a gente já começar o treinamento, tá? É uma perguntinha só agora no início, e no final são 3 perguntinhas também, para saber como é que está sendo o conteúdo para vocês, se está sendo relevante, o que pode melhorar, né? É sempre bom estar ouvindo opinião para saber por onde a gente deve seguir, o que é importante realmente para vocês. 2 minutinhos eu já volto aqui. Quando vocês abrirem o link, na parte superior direita, se tiver em inglês, vai ter lá um botãozinho para vocês mudarem para português. Mas eu acredito que já vai abrir em português para a maioria. Vamos lá, então. Acho que já deu tempo aí da maioria entrar para responder. Quem não conseguiu, não tem problema. Lá no final eu passo a outra pesquisa e aí vocês tentam responder também. Então vamos lá, galera. Hoje esse treinamento, ele foi dividido em algumas partes também, como o anterior, para a gente conseguir separar por tópicos e entender cada parte do processo de uma maneira mais tranquila. Então a gente vai começar falando do gerenciador, né, em si, o que é, para que serve. A gente vai falar um pouquinho sobre objetivo, né, como estruturar o seu objetivo de campanha, sobre como definir a audiência da maneira certa. Nós sabemos que o público é o coração do nosso anúncio, né? Se a gente manda o anúncio para o público errado, nosso anúncio pode estar perfeito, a gente pode estar falando a coisa certa, a gente pode estar postando na plataforma certa, mas se as pessoas certas não veem esse anúncio, fica um pouquinho difícil de consolidar a estratégia. A gente conversou um pouquinho disso semana passada, hoje a gente vai aprofundar. A gente vai falar também do formato e de como mensurar esses anúncios através do gerenciador de anúncios, tá? Então, começando, o gerenciador, ele se diverge aí, tem várias facetas, digamos assim. Você consegue acessá-lo pelo computador e você consegue acessar também pelo celular. Então, a versão mobile é esse aplicativo que vocês estão vendo aí na tela, gerenciador de anúncios. Está disponível tanto para Android como para iOS, então tanto no App Store como no Google Play. Entrem lá, depois do treinamento, anotem esse nomezinho, gerenciador de anúncios, e baixem. Uma coisa que é para vocês ficarem atentos. O aplicativo, ele tem recursos limitados. Então, é para você usar num dia que, de repente, não dá para pegar o computador, ou realmente você está muito corrido, está sem tempo, você olha o gerenciador pelo celular para você ter as especificações básicas, digamos assim. Sempre que você tiver um tempo, é necessário que você abra o gerenciador de anúncios pelo desktop, então pelo computador, que você entre realmente na versão web para ver os gráficos, para entender um pouquinho do funcionamento, porque vocês vão ver que tem uma série de informações que, de repente, no mobile você não vai ter acesso, tá? Então, você tem aí essas duas opções, só que sempre foca, quando possível, no computador. O computador, para quem não pegou o link na semana passada, é www.facebook.com/adsmanager. É ADSMANAGER.
R. Mayara, muito difícil anotar esse link. Tem um jeito ainda mais fácil. Você entrando no seu perfil do Facebook, no seu perfil pessoal, lá na parte superior direita, você vai ver que tem um botãozinho escrito criar. Quando você clica nessa opção de criar, você vai ter várias opções. É só você selecionar a opção de anúncio, que ele já te leva diretamente para a interface do gerenciador. Então, você tem a opção do link e seu perfil, parte superior direita, criar anúncios, tá? E aí vocês vão cair nessa tela que vocês vão ver daqui a pouquinho. Então, quando a gente utiliza o gerenciador de anúncios, é muito mais fácil criar anúncios assertivos e conseguir gerenciar esses anúncios, né? Você vai ter uma série de informações gráficas e de dados que te possibilitam entender um pouquinho do comportamento do seu público, te possibilita entender em qual plataforma o seu produto, o seu serviço está performando melhor, o que você pode fazer para modificar em caso de otimização, né? Se alguma coisa não deu tão certo, esses dados também te ajudam a entender o que não funcionou para você conseguir criar melhores anúncios futuramente também, que é super importante, né? A gente conversou semana passada, que quando a gente começa, é normal ter esses picos de, ai, não deu certo, ou o que está acontecendo, eu não tive o resultado que eu esperei, a gente está começando. Como tudo na vida, quando começa, a gente dá ali umas caidinhas, umas escorregadas, mas o intuito é que vocês consigam medir realmente o que está dando errado para conseguir ir melhorando com o tempo, tá? Então, a gente consegue avaliar tudo isso dentro do gerenciador. Quando a gente fala de escolher um objetivo, é muito importante que você pense no objetivo da sua empresa como tal. Primeiramente, a gente esquece lá a plataforma do Facebook, a gente esquece o Instagram, a gente entra na nossa empresa e pensa, o que eu quero com a minha empresa dentro das redes sociais? Qual é o meu intuito? Quando a gente fala de objetivo, por exemplo, não pode ser, eu quero vender, Mayara. É uma coisa muito vaga, né? Uma coisa que o nosso objetivo ele precisa ser mensurável, ele precisa ser específico. Então, eu quero vender, mas eu quero vender 50 camisetas através do tráfego que eu vou levar para o meu site. Ou eu quero vender, não sei, 50 calças levando o tráfego para o WhatsApp Business. Eu quero vender, eu preciso saber qual é a minha plataforma de veiculação, qual é o meu objetivo de fato. Porque se eu falo para a plataforma, procura, por exemplo, likes, curtidas, o que a plataforma vai me dar? Curtidas e likes. E aí, quando eu for revisar toda essa métrica de anúncio, você vai ver que não vai ter vendas. Ou se tiver, o número vai ser muito baixo. Mas por quê? Porque a gente não trabalhou a estratégia de marketing corretamente. Então, senta, pega mesmo papel e caneta e anota. O que você espera realmente dos objetivos da plataforma do Facebook e do Instagram, né? De toda a família de aplicativos, WhatsApp Business, Messenger. Qual é o retorno que você está esperando realmente? O que seria uma quantidade, de repente, de vendas aceitável para você? O que você precisa trabalhar hoje? Seu reconhecimento de marca tá ok? A comunicação com o seu cliente, você acha que tá bacana? Porque o seu objetivo pode ser, sim, melhorar a comunicação com o seu cliente. Quando a gente melhora a comunicação com as pessoas, é muito mais fácil chegar até a venda. Então, a gente consegue, através do objetivo, identificar aonde nós estamos dentro do funil de marketing, que foi o que a gente falou semana passada, eu vou reforçar essa semana também, para conseguir realmente atingir, impactar os nossos clientes da maneira correta. Então, quando a gente fala disso daqui, só relembrando, quem já viu semana passada, eu peço um pouquinho de paciência, só para relembrar aqui, e para as pessoas que ainda não viram, nós trabalhamos com um funil de marketing que se divide em 3 etapas: reconhecimento, consideração e conversão. É muito comum ver que a galera, ela já quer acelerar o processo, né? Ir lá para a parte de conversão. A gente quer vender, a gente está começando, a gente às vezes não sabe bem como é que funciona. Então, dentro da plataforma, você precisa trabalhar em uma linha lógica, onde as pessoas, elas primeiro precisam conhecer a sua marca, para elas se sentirem confiáveis, de repente, em considerar o que você está oferecendo. Então, depois que ela te conhece, é muito mais fácil ela, de repente, te mandar uma mensagem, ou ela preencher um formulário com os dados dela para que você entre em contato posteriormente. Por quê? Porque ela já conhece a sua empresa, ela tem ali, já começou a estabelecer um relacionamento de confiança, né? Então, nessa etapa de consideração, justamente, eu vou pedir uma ação do meu cliente. Essa ação pode ser qualquer ação. Pode ser um direcionamento para o site, pode ser um direcionamento para o WhatsApp, pode ser um cadastro preenchido, pode ser um aplicativo baixado para quem trabalha com app. Em reconhecimento, eu já não peço nada, eu só peço que a pessoa observe. Essa é a diferença entre esses dois. E já em conversão, como o nome diz, eu vou pedir para a pessoa realmente efetuar a compra, né, de algum produto, de repente, em algum dos nossos canais, ou
para que a pessoa seja direcionada para o meu estabelecimento físico, se eu não trabalho realmente com venda online. Eu só utilizo, tem empresa que só utiliza as redes sociais para divulgação, mas realmente a venda ocorre no estabelecimento físico, né? Então, é importante ter essa dimensão para que vocês consigam chegar aí até um consenso. Por exemplo, uma imobiliária. Imobiliária, ela não consegue vender pelo Facebook. Então, aonde que ela vai parar no funil de marketing? Em consideração. Ela vai parar em uma mensagem que o cliente vai enviar, ela vai parar em um cadastro que o cliente vai completar, ela com os dados, ela consegue entrar em contato, de repente, agendar uma visita na casa, no apartamento, no terreno, enfim. Então, para cada empresa, isso daqui vai funcionar de uma maneira diferente. Por isso que é importante que vocês entendam um conceito e que vocês adaptem isso para o negócio de vocês. Então, aqui nós temos o gerenciador de anúncios, essa é a carinha do gerenciador, é o que vocês vão ver quando clicar lá no botãozinho de criar anúncio, que eu falei dentro do perfil, e você vai ver que aí na tela está escrito qual é o seu objetivo de marketing. Então, aqui nós temos várias coisas para levar em consideração. Primeiramente, campanha, conjunto de anúncio e anúncio. Vamos voltar lá em campanha. O gerenciador de anúncios, ele vai se dividir nessas 3 etapas para te dizer como você deve seguir a estrutura da criação do seu anúncio. Quem viu o treinamento lá do impulsionamento, viu que era uma coisa mais fluida, não tinha divisão. Você ia, clicava lá em continuar, descia a barra de rolagem e você ia preenchendo todos os campos. Aqui, nós já temos uma divisão um pouco maior, porque são objetivos realmente mais específicos. Então, quando a gente fala de campanha, muita gente tem dúvida, o que é campanha, o que é anúncio dentro das plataformas do Facebook? Na verdade, campanha é apenas o objetivo que você escolhe. Então, por exemplo, o meu objetivo pode ser levar mais pessoas para o meu site, a minha campanha de tráfego. O meu objetivo pode ser que mais pessoas vejam os meus vídeos. Então, o meu objetivo é a campanha de visualizações de vídeo. O meu objetivo é que mais pessoas sejam direcionadas para a minha loja. Então, o meu objetivo é tráfego para o estabelecimento, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, 1 a 1. Então, a campanha nada mais é que o que você espera daquele anúncio, é a métrica que a plataforma vai te oferecer. Conjunto de anúncios, eu gosto de dizer, para ficar mais claro, que é tudo que você não vê, tudo que o seu cliente não vê, desculpa, que está configurado dentro do seu anúncio. Então, por exemplo, o seu público, você vai definir lá quais são as características das pessoas que você quer atingir. O seu público não sabe que você colocou lá homens de 35 a 40 anos. Não, ele só vê a sua parte visual, a sua arte, né, o anúncio em si. O posicionamento, o que é posicionamento? A plataforma onde o seu anúncio vai ser exibido. Então, vai ser no Facebook, vai ser no Instagram, vai ser no Messenger, vai ser no Audience Network, que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho o que significa. Então, aqui você vai realmente escolher aonde esse anúncio vai ser exibido. E nós temos o orçamento e a programação, que é a duração, digamos assim, que esse anúncio vai estar em veiculação, que esse anúncio vai estar ativo, e qual é o valor de investimento que você deseja colocar dentro desse anúncio. Então, eu falo que todas as informações que realmente o seu público não tem acesso, é aquela engrenagemzinha que vai fazer com que o seu anúncio funcione, mas que ninguém sabe além de vocês, as pessoas que têm acesso aqui à sua conta, né, ao seu gerenciador de anúncios, conseguem ver. E o anúncio, ele é justamente o contrário, ele é tudo que o seu público consegue ver, ele é a parte estrutural e visual da sua campanha. Então, o anúncio, ele vai ser aquela foto que você vai colocar, aquele vídeo que você vai colocar, o texto que vai na parte superior e na parte inferior da foto ou do vídeo, né? Se você colocou ali uma música de fundo, a pessoa também vai ter acesso. Então, é toda a sua parte estratégica artista, o que vai compor o visual daquele anúncio. Essa é a diferença entre campanha, lembra, objetivo, conjunto de anúncios, é toda a configuração interna que vai fazer meu anúncio rodar, e anúncio realmente é o que o meu cliente consegue ver, o que vai chegar até ele. Além disso, nós temos aqui, no centro da tela, algumas colunas, e vocês vão perceber que são as mesmas colunas do funil de marketing: reconhecimento, consideração e conversão. Tá? Então, vamos passar de coluna em coluna para que vocês entendam como funcionam esses objetivos. Uma coisa importante que eu já falei, mas só para frisar, tudo que eu selecionar aqui é o que eu vou obter de resultado dentro do gerenciador de anúncios. Então, quando eu coloco aqui reconhecimento de marca, o que a plataforma vai fazer? Vai procurar pessoas que dentro do Facebook, dentro do Instagram, dentro das nossas redes sociais, tenham a probabilidade de lembrar da sua marca. Então, por exemplo, a Mayara.
Eu, como usuário, dentro do Facebook, eu não tenho muito costume de ficar curtindo, sabe? Eu não curto muitas publicações, mas eu leio muito. Então, de repente, se eu ver um anúncio da sua empresa, eu posso não ter curtido, mas se depois eu ver a sua marca em algum outro lugar, eu vou lembrar da sua marca. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que observa. Mayara, como é que o Facebook sabe disso? O Facebook, ele consegue prever e ele consegue ter acesso a quanto tempo uma pessoa, em média, fica olhando para uma publicação. Então, imagina, se uma pessoa, ela rola a página inicial é quando você entra lá no seu Facebook, que você consegue ver as informações da sua família, dos seus amigos, das empresas também que você acompanha. Então, quando você entra ali e você vê um anúncio e você passa assim super rápido, nem olha direito, o Facebook sabe que você não olhou e que provavelmente aquilo não é relevante para você. Então, ele vai fazer o possível para não mostrar novamente. Mas ele também sabe quando você para naquela publicação e fica alguns segundos ou até minutos olhando para aquela publicação. Então, imagina, você tem lá uma publicação de uma churrascaria e a Mayara, ela não curtiu, ela não comentou, ela não compartilhou, ela não fez absolutamente nada, mas ela ficou 3 minutos olhando para aquela publicação. Ou a Mayara saiu do Facebook e deixou o feed aberto, né, a página inicial aberta, ou a Mayara realmente tem muito interesse na churrascaria. Ela pode ter anotado o nome, ela pode ter visto o endereço, ela pode ter anotado o número de telefone. Então, o Facebook, se uma churrascaria fizer um anúncio com o objetivo de reconhecimento da marca, ele provavelmente vai mostrar para mim porque ele percebe que eu tenho essa percepção. Muita gente que curte nem olha o que está sendo posto. Tem aquela mania de ir curtindo tudo que está ali, mas depois você vai perguntar, o que você curtiu no último dia? Nem sabe, né? Eu acredito que muita gente tem esse perfil aqui ou conhece pessoas que também têm esse perfil. Então, quando a gente fala de reconhecimento de marca, depois de alguns dias que esse anúncio é exibido para a pessoa, o Facebook manda uma pesquisinha. É umas perguntas que falam assim, olha, de 0 a 10, quanto você lembra dessa empresa? E a pessoa ela consegue categorizar. E aí, a métrica dessa campanha vai se chamar lift de lembrança, ou seja, quanto de 0 a 10 as pessoas lembram realmente da sua marca. Lembra que eu comentei semana passada que é muito importante trabalhar isso daqui? Às vezes a gente pula, mas quando a pessoa ela precisa do nosso produto, precisa do nosso serviço, é a nossa empresa que precisa aparecer na mente dela. Se ela não conhece ainda, é muito difícil acontecer isso para levar ela para consideração e levar ela para conversão, tá? Então, por isso que a gente precisa seguir um processo. Depois de reconhecimento de marca, vocês vão observar que nós temos alcance. O que é alcance? Imagina que você quer alcançar o maior número de pessoas possíveis dentro de um determinado local. Mas essa pessoa não precisa ter nenhuma característica específica. Em reconhecimento de marca, a gente procurava pessoas que o quê? Que prestam atenção. Aqui em alcance, não. O Facebook fala assim, bom, o meu intuito é alcançar o máximo de pessoas possíveis dentro da segmentação do público que você colocou. Então, se você coloca, por exemplo, um raio de 5 quilômetros do seu estabelecimento físico, vai ser como se fosse uma panfletagem online. Muita gente vai receber, você vai conseguir alcançar muitas pessoas. Então, aqui nós poderíamos dizer que também é uma etapa de reconhecimento, né? Você vai entregar panfletos para pessoas que ainda não conhecem a sua marca, tá? E o legal aqui é que você consegue trabalhar com uma frequência. É o único objetivo, dentro da estrutura comum, que você consegue escolher quantas vezes você quer que a pessoa receba esse panfleto, digamos assim, né? No caso aqui, esse anúncio. Então, você vai falar assim, olha, eu acredito que para a pessoa lembrar realmente da minha empresa, ela precisa receber o anúncio umas 5, 6 vezes. Aí você já precisa ter isso em estudo, tá? Porque às vezes você termina entregando muito, termina saturando as pessoas, né? Vendo sempre a mesma coisa. De repente, 1, 2, 3 vezes já é mais que suficiente. A pessoa, ela viu ali 3 vezes em uma semana, provavelmente ela vai lembrar da sua empresa. Então, você vai conseguir controlar essa especificação. E quando você tem uma filial, ou seja, você tem, por exemplo, uma pizzaria, ou um restaurante, ou uma loja, apenas um estabelecimento físico, você consegue trabalhar essa campanha para conseguir levar pessoas do online para o offline, para o seu estabelecimento físico, tá? Então, você consegue colocar, por exemplo, Mayara, as pessoas que vão no meu restaurante são pessoas que são da região. Não faz sentido eu colocar, por exemplo, Ceará, sendo que as pessoas não vão se deslocar para ir no restaurante em um lugar específico. Então, eu coloco ali um raio, né, de quilometragem. Posso colocar um pino, um marcador, em cima do meu estabelecimento
físico, o mapa do gerenciador, ele permite você fazer isso, e aí ele marca ali um círculo, 5 quilômetros, 3 quilômetros, 10 quilômetros, o que você achar pertinente. E aí, as pessoas que estão ali na sua região recebem esse anúncio para ser deslocadas até o seu estabelecimento físico. Mas lembra, um local só. Se você tem mais de um local, por exemplo, eu tenho 2 pizzarias, uma em um bairro e uma em outro. Tem um outro objetivo que eu já vou mostrar para você, que é mais simples e você vai ter mais resultado quando você for utilizar. Então, aqui em consideração, saindo da etapa de reconhecimento, nós temos o primeiro objetivo, que é de tráfego. Aqui, como o nome diz, tráfego, eu vou trafegar pessoas externamente à plataforma. Então, por exemplo, quando a pessoa clicar no meu anúncio, ela vai ter que ser direcionada para algum lugar. Eu posso direcionar ela para o site, eu posso direcionar ela para o Messenger, eu posso direcionar ela para o WhatsApp Business, né? Eu vou decidir qual vai ser o tráfego, mas eu preciso direcionar a pessoa para algum lugar, tá? Então, esse objetivo, ele vai procurar pessoas que clicam, né? Quando a gente fala que a gente precisa sair da plataforma, pessoas que clicam em botões são pessoas que, pelo geral, estão acostumadas a sair, a ser direcionadas a outros lugares, digamos assim, tanto ao site externo, como até os próprios aplicativos da família Facebook aqui alheios à página, tá? Depois de tráfego, nós temos, voltando aqui, envolvimento. O envolvimento, o que é? Lembra da campanha de curtida? Da campanha que você pede compartilhamento, da campanha que você pede like, que você pede comentário? Então, essa é a campanha, esse é o nome original dessa campanha. A gente fala campanha de curtida, né, impulsionamento, mas essa campanha ela se chama envolvimento. Se você clicar aí, você vai perceber, depois façam esse teste, que aqui você tem algumas opções. Além de comentários e curtidas, você vai ter curtidas diretamente na página, curtidas diretamente em um comentário de uma publicação, e você também vai ter participações no evento. Então, se você criou um evento, eu vou lançar alguma coisa nova dentro da minha empresa e eu quero criar um evento para divulgar, né, para as pessoas colocarem, comparecerei, tenho interesse, você consegue também promover esse evento através desse objetivo de campanha. E aqui você precisa ser muito inteligente na hora de conseguir lidar com todas essas campanhas. Por exemplo, eu falei para vocês semana passada, e até no começo da apresentação, que de repente curtidas não significa vendas, mas nós sabemos que é importante o engajamento, que as pessoas realmente tenham presença na nossa página e tudo mais, porque passa mais credibilidade. Só que se você só trabalha em envolvimento, se você só trabalha curtida, você só vai ter comentários, compartilhamentos, e o que realmente vai te interessar no final do mês, que é vender, né, ou obter aquela conversa que vai te facilitar a venda, não vai acontecer provavelmente. Mas você pode trabalhar objetivos em conjuntos. Você pode ter uma campanha, por exemplo, de reconhecimento de marca rodando, ao mesmo tempo que você tem uma campanha de envolvimento rodando também. Você pode dividir esse orçamento. Nós temos instalações do aplicativo. Eu não sei se alguém aqui tem um app, mas se tiver, nós temos uma campanha que incentiva o download desse aplicativo. E aqui você precisa de uma coisa que se chama SDK. Vai funcionar como se fosse um rastreador, né? Dentro do seu aplicativo. Você instala esse SDK lá dentro, e aí o que acontece? Toda vez que alguém baixa o seu aplicativo, que alguém compra alguma coisa dentro desse seu aplicativo, essa informação é passada para o Facebook e ele consegue colocar nos resultados da sua campanha, para entender que, de repente, a Maiara foi a pessoa que baixou através do seu anúncio, foi dentro do seu aplicativo e realizou uma compra dentro do aplicativo. Né? Então, tudo isso é possível saber com esse rastreador que você consegue instalar. Geração de cadastro. Para as pessoas que trabalham muito com leads, com dados de cliente, esse é um objetivo muito importante. Por quê? Geração de cadastro vai permitir que o seu cliente te envie um formulário com os dados, né, os principais dados, sem ter que sair da plataforma. Então, um dos principais quesitos e critérios para a pessoa desistir de preencher um formulário é ser levada externamente em um site que, de repente, ela não se sente segura. O Facebook, quando ela não sai da plataforma, é muito mais fácil que ela te envie esse formulário. E qual que é o bacana? Quando você faz um cadastro no Facebook, você não coloca lá o seu nome, seu telefone, seu e-mail, algumas informações de contato? Então,
Quando a pessoa, se você só pede esses dados, e-mail, telefone e nome, quando a pessoa clica no seu anúncio, que aparece lá o formuláriozinho na tela para ela preencher, ela não precisa preencher nada, na verdade, porque o nome, o telefone, o e-mail já vem pré-preenchido. Então, ela só vai modificar alguma coisa, se for do interesse dela, ela só precisa clicar no botãozinho de enviar. Então, a taxa de desistência é muito menor e você consegue utilizar esses dados que ficam disponíveis em tempo real dentro do seu gerenciador de anúncios, telefone, nome, e-mail do seu cliente, para entrar em contato com ele. E nós temos o objetivo de mensagens. Aqui, esse é um dos objetivos mais importantes que nós temos na etapa de consideração, porque é realmente a comunicação com o nosso cliente, né? Nós sabemos que quanto melhor a comunicação, mais fluida é a venda que nós podemos realizar, né? Então, é super interessante. Você pode mandar a pessoa tanto para o Messenger, como para o WhatsApp Business, como para o direct do Instagram, dependendo da plataforma aí que você se sentir um pouco mais familiarizado ou que você perceber que o seu cliente utiliza com uma maior frequência. Por exemplo, o WhatsApp Business está sendo muito utilizado. Quem não tem o WhatsApp hoje em dia, né? Quem não está familiarizado com o WhatsApp hoje em dia. Então, quando você utiliza aqui esse objetivo de mensagens, se a pessoa ela tem alguma dúvida e por isso ela não fechou ainda com você, ou se de repente você consegue passar o link de direcionamento de compra através do WhatsApp, ou você consegue direcionar a pessoa para o seu canal físico, você consegue fazer uma série de coisas, né? Utilizando tanto o Messenger, como o WhatsApp, como o direct do Instagram. E a gente tem a coluna de conversão, que é a nossa última coluna. Primeiro objetivo, vale a redundância, vai ser o objetivo de conversões. Então aqui, a plataforma ela vai procurar pessoas que realmente têm ação de compra, né? Então lembra lá que eu falei? A Mayara, ela só observa, ela nunca clica no botãozinho lá de comprar para ser direcionada, ela só olha. Eu não receberia um anúncio de conversão, porque não está na minha característica comprar pela plataforma do Facebook. Um exemplo, tá? Porque eu compro bastante. Então, quando as pessoas clicam nesse botãozinho aqui de comprar agora, o Facebook ele tem essa percepção. Então, dentro do público que você selecionar, ele vai procurar pessoas que comprem, né? Uma coisa interessante, galera. Lembra lá que eu falei que no aplicativo, para saber quem fez o download, a pessoa ia precisar de um rastreador? Aqui no site, vocês vão precisar de um rastreador também. Esse rastreador se chama Pixel. Anota esse nome, Pixel, se você tem site e você se interessa. P-I-X-E-L. O que é o Pixel? Não é o pixel da câmera. O Pixel é um rastreador que vai instalado no código-fonte do seu site. Então, imagina na configuração do seu site, no cabeçalho, vai lá um código que permite o Facebook entender como é feito o tráfego do seu site. A pessoa que clicou nesse botão que vocês estão vendo aí na tela de comprar agora, o que ela fez quando ela foi direcionada para o seu site? Ela entrou na home do seu site, ela foi e adicionou algum produto no carrinho, mas ela não comprou? Ela colocou o produto no carrinho e realmente finalizou a compra, ela preencheu um cadastro dentro do seu site, ela favoritou algum produto, tudo isso é feito através do Pixel, esse rastreador, configurado por alguns eventos, tá? Esse é um tema um pouquinho mais avançado, mas se você tiver um site, se você tiver interesse em tudo isso, é interessante você entrar naquela plataforma de cursos que eu passei na semana passada e vou passar de novo no final desse treinamento, procurar por essa nomenclatura de Pixel, e lá você vai ter um resumo muito mais detalhado, mas é importante que você saiba que se você trabalha com conversão e você para o site e você não tem o Pixel, o resultado do seu anúncio ele vai ser inexistente, porque o Facebook ele não consegue medir se alguém comprou ou não, porque ele não tem esse rastreador dentro do seu site para passar as informações, tá? Imagina que é como se fosse, eu sempre utilizo esse exemplo, um sininho, sabe? Imagina que você tem uma loja física, aí a sua porta tem aquele sininho. Quando alguém entra dentro da sua loja, você pode estar lá dentro e você escuta o sino, você sabe que alguém entrou, você não sabe se é homem, se é mulher, você não sabe nenhuma característica, mas você sabe que alguém entrou dentro da sua loja. A mesma coisa é o Pixel no online, certo? Ele vai te dar essas informações. Nós temos também, dentro da coluna de conversões, a campanha de vendas de catálogo. Eu tenho certeza que às vezes a gente fala assim e as pessoas falam, mas eu não conheço esse objetivo. Mas a maioria das pessoas conhecem sim. Vou dar um exemplo aqui clássico para vocês. Imagina que nós não estamos em tempo de pandemia, né? Que tudo está normal e que eu quero, sei lá, fazer uma viagem para Paris. Um exemplo. Vamos ser bem chiqueterra, né? Vamos para Paris. E aí eu entro no site
eu olho assim e falo, poxa, tá muito caro, vamos dar uma pesquisada, vou esperar um pouquinho, de repente baixa mais o preço, eu vou ver um outro destino. Aí você sai do site, né? Aí esquece, vida que segue, você vai fazer as suas coisas. Aí você abre de novo o aplicativo do Facebook ou entra pelo computador e o que que tá lá no seu Facebook? A viagem para Paris. Aí você fala assim, é Deus que tá me mandando para Paris, né? Não é Deus não, gente, é o Pixel. O mesmo Pixel que rastreia as conversões no objetivo de cima, ele vai fazer em vendas do catálogo que você receba o mesmo produto, o mesmo serviço pelo qual você se interessou no online. Então, vendas do catálogo nada mais é que uma ação de remarketing. Não sei se vocês já estão familiarizados com esse tema, com essa nomenclatura, mas é praticamente você oferecer para uma pessoa um produto que você já sabe que ela está interessada porque ela procurou isso dentro de um site, por exemplo. Então, você faz com que ela veja produtos, o mesmo produto ou produtos de categorias similares, tá? E por último, tráfego no estabelecimento. Lembra lá que eu falei no início de alcance? Que você pode trabalhar isso para levar para o seu estabelecimento físico se você tem uma loja, ou uma pizzaria, ou um restaurante, um local físico. Em tráfego no estabelecimento, você só vai conseguir trabalhar esse objetivo se você tiver mais de um local físico, tá? Então você precisa ter 2 restaurantes, 2 pizzarias, daí para mais. Quando você tem 2 locais físicos, você consegue trabalhar esse objetivo que você vai ver que está aparecendo aí com um triângulozinho amarelo. Por quê? Porque nós estamos em tempo de pandemia, então nós sabemos que não é correto fazer campanhas para levar pessoas para o estabelecimento físico nesse momento. Conforme as coisas se normalizarem e tudo voltar aí realmente ao cotidiano, esse aviso ele some e acho que talvez você consiga fazer um uso mais adequado, mais assertivo, digamos assim, desse objetivo. Mas para que vocês entendam, a plataforma, ela consegue identificar, dentro desse objetivo, pessoas que chegam em um local físico através do GPS, através de um check-in que ela realiza, né? Então, por exemplo, a pessoa vai no restaurante, ela gosta de quê? De fazer check-in. Tem restaurantes, inclusive, que disponibilizam Wi-Fi. Por quê? Quando você faz, não necessariamente por isso, né? Mas um brinde, um bônus que essa pessoa tem. Quando você disponibiliza um Wi-Fi no seu estabelecimento físico e a pessoa se loga, ela vai se logar com o quê? Com o mesmo celular onde ela está no Facebook. Então, a plataforma, você consegue vincular o seu Wi-Fi à plataforma do Facebook, tá? Você, basicamente, não sei se você já viu, se já aconteceu com você, você entra num lugar, em aeroporto acontece isso bastante, e aí fala assim, para você conseguir se logar, faça um cadastro, aí você vai estar lá, logar com o Facebook, logar com o Instagram. Se você loga com o Facebook consegue entender que a mesma pessoa que viu o anúncio foi a mesma pessoa que se logou no Wi-Fi da sua empresa, ele consegue associar essa métrica. Mas a métrica mais interessante, de fato, para essa campanha, é a partir do momento que você colocou esse anúncio em veiculação, você pedir para o seu cliente dados quando ele faz uma compra no seu estabelecimento físico. Nome, telefone, e-mail, a maior quantidade de dados possíveis, você vai colocar na plataforma e a plataforma ela faz uma associação, ela vai procurar as pessoas que viram o anúncio. A Mayara viu o anúncio. Se você passou lá o meu e-mail e não é o mesmo e-mail que eu no Facebook, não deu a coincidência. Mas de repente você passou o telefone e o mesmo telefone é o telefone que eu estou registrada dentro do Facebook, então ele consegue entender que a Mayara que viu o anúncio é a mesma pessoa que foi lá no seu estabelecimento físico. Então, esses são todos os objetivos que nós temos hoje dentro da plataforma. Por isso que eu falo que às vezes é legal começar lá por impulsionamento, que você vai ver que é um pouco mais reduzido, porque você se familiariza melhor e você vem para cá e você já entende um pouco mais e não se assusta tanto. Mas, galera, é super simples de utilizar. O gerenciador, ele é intuitivo. Então, sempre repara que do lado de cada, deixa eu voltar aqui, do lado de cada objetivo, vai aparecer, do lado direito, um izinho. Se você passar o mouse nesse izinho ou clicar, ele vai te dar uma descrição do que é aquela funcionalidade. Então, você consegue ver tudo isso que eu falei clicando nesse izinho. Definição de público, eu falei para vocês que é o coração, né, do nosso anúncio. E nós temos dentro do gerenciador mais públicos que nós temos disponíveis dentro do impulsionamento da página. Então, o impulsionamento da página, você só tem esse público que vocês estão vendo na tela, o direcionamento detalhado. Aqui você seleciona o seu público por características, por dados demográficos, então por idade, você consegue selecionar por gênero, por localização, por interesses, você consegue colocar, por exemplo, comportamentos, então pessoas que viajam
viajantes frequentes, pessoas que têm ação de compra dentro da plataforma, tudo isso vai dentro desse público detalhado. Mas você também tem um público que se chama público personalizado, que só está disponível dentro do gerenciador. O que é isso? Público personalizado são pessoas que de alguma maneira já tiveram contato com a sua empresa maiormente. Então imagina, você fez um anúncio, ou você tem muitas pessoas que mandam mensagem dentro da sua página, e você fala assim, poxa, se eu pudesse fazer com que mais pessoas mandassem mensagens como essas pessoas me mandam, seria muito bom. E, na verdade, você pode fazer. Você pode pedir para o Facebook colocar em um público todas as pessoas que te mandam mensagem, todas as pessoas que seguem a sua página, todas as pessoas que salvam o seu conteúdo, todas as pessoas que visualizam o seu vídeo, todas as pessoas que te seguem no Instagram. Então, de quase todas as funcionalidades que nós temos dentro da página, você consegue criar um público personalizado. Mayara, mas para que eu vou querer colocar essas pessoas dentro de um público? De repente, você pode fazer remarketing. Então, por exemplo, se você sabe que existem pessoas que te mandaram mensagem ano passado e você está, de repente, com a venda baixa, você pode criar um anúncio mandando para esse público que te mandou mensagem no último ano, ou que salvou o seu anúncio no último ano, ou que viu o seu vídeo no último ano, para realizar uma ação de remarketing, ou seja, reimpactar essa pessoa com aquele conteúdo. Mas o público personalizado, ele também serve para uma coisa ainda mais efetiva, que é dar voz para o público semelhante, que é o nosso terceiro público que também só está disponível dentro do gerenciador de anúncios. Então, pensa comigo. Imagina que as pessoas que mandam mensagem para minha página, sei lá, eu tenho 1000 mensagens no último ano. E eu falo assim, poxa, Facebook, eu quero que você encontre pessoas parecidas a essas pessoas que me mandaram mensagem. Você consegue fazer. Então, o Facebook, ele pega aquele seu público personalizado das pessoas que te mandaram mensagem, pega o público personalizado das pessoas que compraram, pega o público personalizado das pessoas que te seguem, por exemplo, e procura o que essas pessoas têm de em comum. Vai procurar várias características, né, em comum. E aí ele vai constituir, buscar um público dentro da plataforma que se pareça, que tenha coincidência, que seja mais provável que esse outro público se interesse também e seja parecido, execute a mesma ação que essas pessoas que já tiveram contato com a sua empresa antes. Então, se você parar para pensar, são muitas ações e são muitas maneiras de desenvolvimento de público dentro da plataforma. Dá para ter muita estratégica. Se você é novo, não se preocupe. Eu sei que pode parecer muita informação, mas conforme você vai utilizando, como tudo na vida, vai virando uma coisa sistêmica, né? Você vai se familiarizando com a plataforma, você vai entendendo o funcionamento, você vai conseguir avançar nas suas estratégias. Então, você começa com um público detalhado, né? Porque se você ainda está novo, provavelmente você não vai ter muitas mensagens ou muitas visualizações para conseguir criar um público personalizado. Então, você começa com um detalhado, né, com a segmentação por interesses, comportamentos, e depois você vai avançando dentro da plataforma, mas isso é para que vocês entendam o potencial que realmente você tem de conseguir encontrar os seus clientes de maneira assertiva. E quando a gente fala de estratégia, nós também temos, isso aqui é bem mais avançado, eu vou passar até bem por cima, porque eu acredito que também não é tão relevante nesse momento, mas para que vocês entendam. Dentro da plataforma, nós temos uma coisa que se chama leilão. Imagina lá um leilão que você tá, sei lá, leilão de quadros, né, que a gente vê muito na televisão, de artes. Você procura o maior lance, né, dentro de um leilão. O Facebook, ele trabalha com leilão para entregar o seu anúncio, com lances. Então, você fala assim, nossa, mas dentro do Facebook existem milhares de empresas que oferecem a mesma coisa que eu. Como que o Facebook entrega exatamente o meu anúncio para o público? Através desse leilão. E você tem 3 maneiras de definir esse leilão. A maneira mais comum, na verdade, as pessoas geralmente nem mexem nisso, elas deixam em automático, que é o menor custo. Aqui do lado, deixa eu marcar com a caneta. Eu sou péssima com essa caneta, pessoal. Mas, ó, menor custo. Aqui nesse menor custo, basicamente, você fala assim para a plataforma, eu quero que você oferte o meu anúncio ao menor custo possível. Não importa se o custo vai ser R$1 ou vai ser R$10, mas eu quero que seja o menor. Então, o que a plataforma vai fazer? Ela vai olhar na sua concorrência, e se o seu concorrente está investindo, colocou ali um limite de
custo de R$ 1 por resultado, ou seja, se uma campanha é uma campanha de conversão, R$ 1 por compra. Se é uma campanha de mensagens, R$ 1 por mensagem enviada. Isso é só um exemplo, tá, galera? Pode ser muito menos que isso. E em alguns objetivos, por exemplo, venda de uma casa, venda de lead de uma casa, um dado de uma pessoa que está interessada em comprar uma casa, pode ser um pouco mais caro. Uma pessoa que vende um lápis dentro da plataforma vai ser muito mais barato. Então, isso é totalmente relevante. Se o seu concorrente está investindo R$ 1, a plataforma ela vai falar assim, bom, você colocou menor custo, então você vai entrar na exibição dessa pessoa e você vai pagar 1,01, que é apenas 1 centavo a mais do que o seu concorrente está pagando, tá? Basicamente funciona dessa maneira. Mas você pode falar assim, Mayara, eu quero pagar o menor custo, mas não pode passar de 10 centavos, porque se eu passar de 10 centavos por resultado, por mensagem enviada, por compra feita, para mim não compensa. Então, você consegue colocar o menor custo com limite de lance. Então, você coloca lá, o meu limite é 10 centavos. Então, tudo que ultrapassar 10 centavos, a plataforma ela nem considera. Tudo que tiver menos que 10 centavos, por exemplo, imagina, o seu concorrente ele está pagando 6 centavos. E aí o seu limite é 10 centavos. Então você entra em exibição com aquele anúncio pagando 7 centavos, que é apenas 1 centavo a mais também do que o seu concorrente está pagando. E você tem uma terceira opção, esse custo, menor custo com limite de lances, essa é a primeira opção que eu estou marcando aqui. E essa terceira opção que eu vou falar agora é o custo objetivo. Então, aqui, você fala assim, Mayara, eu já sei que se eu recebo uma mensagem de uma pessoa que me custa, um exemplo, tá? 10 centavos, não é relevante para mim. Eu quero mensagens de pessoas que custem 30 centavos. Aí você vai lá e coloca assim, custo objetivo por lance, 30 centavos. A plataforma, ela vai tentar te dar, por mais que tenham resultados menores e mais vantajosos, ela vai tentar sempre manter aquela média de 30 centavos, porque você passou esse custo. É que nem eu falei, isso daqui, você nem vai precisar mexer, tá, de início. Muito mais na frente, quando você estiver realmente trabalhando uma campanha de conversão e você quiser entender, você pode procurar e você pode saber que existem alguns tipos de lances dentro da plataforma. Mas o que você vai trabalhar realmente com mais frequência é o de menor custo, tá? Que já vai configurado automaticamente. Então, lembra, algumas pessoas, elas têm o costume de quando a campanha está indo muito, muito bem, o anúncio está performando muito, muito bem, ela vai lá, entra no conjunto de anúncios, que é onde você coloca o orçamento, e aumenta aquele orçamento, porque na cabeça dela, ela fala assim, poxa, você está indo muito bem, quando eu aumentar o orçamento, em vez de pagar R$ 20, eu pagar 40, vai ir muito melhor. Mas aí, como você já teve uma análise da sua campanha, o seu anúncio, antes de entrar em veiculação, ele passa por uma análise. E a plataforma, ela analisa com o público que estava ali naquele momento. Se você aumenta o seu orçamento, automaticamente você vai aumentar a quantidade de pessoas também. E não necessariamente isso é uma coisa boa, porque de repente as pessoas que aumentaram ali são pessoas que não são relevantes. Então, um anúncio bom, você transforma em um anúncio ruim. Por isso que está falando aqui que o ROI pode diminuir. O que é o ROI? Retorno sobre investimento, é o retorno, o resultado que você tem com aquele anúncio. Você pode utilizar, como eu falei, a meta da sua empresa, sua meta pessoal, em conjunto com as metas dentro da plataforma para conseguir um resultado melhor. Você pode também obter pelo menos 50 conversões dentro do seu anúncio, para você conseguir, por exemplo, trabalhar uma campanha de conversão com o objetivo de compra. Por quê? A plataforma, eu não falei para você que ela considera a ação de compra dentro da plataforma? Se ela ainda não sabe quem está comprando o seu produto, porque você ainda não está vendendo, ela não vai conseguir encontrar pessoas que tenham essa ação. Então, um número básico aí para você começar a trabalhar, por exemplo, as conversões dentro da plataforma, o objetivo são 50. Como que você vai saber disso? Lembra do rastreador que eu falei? Quando você tiver esse rastreador, ele vai disparar toda vez que alguém comprar alguma coisa, você vai saber ali a taxa de conversões. Quando chegar em 50, significa que esse anúncio já está disponível. Ele sempre vai estar disponível, na verdade, mas já é mais recomendável, digamos assim, você criá-lo. Nós temos dentro da plataforma também uma coisa que se chama CBO, que não é o lanche do Mac, e nós temos também os posicionamentos automáticos. Eu vou explicar bem rapidinho para vocês entenderem como é que funciona. Imagina aqui que esse público é o público de São Paulo, esse público, desculpa a minha letra, gente, esse público aqui é o público do Rio, e esse público é o público de Ceará.
Se vocês olharem aqui, por quantidade de colunas, qual estado teve uma melhor performance? O Rio de Janeiro, certo? Qual lugar? Rio de Janeiro. Qual foi o gasto dessa campanha? Aqui você consegue ver, R$30. Qual foi o custo por conversão? R$3. Então, significa que a pessoa ela colocou um orçamento de R$30 e que ela teve aí 10 conversões, porque 30 dividido por 10 seria um custo de R$3, certo? Agora, digamos que você tenha, dentro da plataforma, uma maneira de otimizar e de entender, poxa, se eu estou fazendo um anúncio para 3 lugares diferentes e a plataforma ela consegue entregar individualmente para esses lugares, será que não tem uma maneira de fazer com que ela entregue para um lugar que está dando mais resultado, que no caso aqui seria o Rio de Janeiro? O CBO é exatamente isso, é a otimização do seu orçamento. Então, ele identifica que o Rio de Janeiro teve o melhor resultado, ele foca em entregar mais aqui no Rio de Janeiro, o que faz com que, com o mesmo valor de investimento, o meu custo por resultado seja menor, né? Então, aqui, em vez de 10 resultados, como na anterior, eu teria 15 resultados. 30 dividido por 15, custo médio por conversão é de 2, tá? Então, isso é uma coisa também um pouquinho mais avançada, mas você consegue pedir para o Facebook e falar assim, olha, eu acho que os estados que vão performar melhor são São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, mas olha aí, Facebook, me dá uma luz e foca no que realmente funciona de fato. Você consegue fazer isso também. E o que é o posicionamento automático? Poucas pessoas sabem que dentro do Facebook existem vários tipos de posicionamento. Você tem dentro do Facebook, a coluna da direita, que é aquele anúncio que aparece na parte direita realmente do seu feed. Você tem aquele anúncio que aparece quando você está vendo um vídeo dentro do Facebook, sabe? Aquela pausa publicitária. Espere 5 segundos para continuar vendo o vídeo. Isso é um posicionamento de anúncio. Você tem os stories, você pode entregar anúncios no Messenger. Dentro do Instagram, você tem vários posicionamentos. O seu anúncio pode aparecer até na barra de busca. Você tem o WhatsApp, né? E você tem também o Audience Network. O que é o Audience Network, Mayara? São aplicativos e sites parceiros externos. Então, imagina, sabe quando você está num site, sei lá, jogando alguma coisa, e aí aparece um anúncio no topo da tela. Assista esse vídeo para conseguir uma vida, por exemplo. Aquele anúncio pode ser proveniente do Facebook, um exemplo. Então, por exemplo, tudo que está relacionado externamente a um site, a um aplicativo, você consegue também mandar o seu anúncio para esses canais. Você não consegue escolher exatamente quais são os aplicativos e quais são os sites que receberão o seu anúncio, mas você consegue escolher os que não. Então, você fala assim, esse site aqui eu não acho legal, não. Eu quero bloquear, você bloqueia, você só não pode adicionar. E o Facebook, ele sempre trabalha com relevância, então ele vai tentar sempre seguir a categoria do que você está oferecendo. Então, se você está oferecendo, se é um restaurante, ele vai tentar exibir o seu produto, o seu serviço nesse caso, em um site de culinária, por exemplo, que tenha relação, né, que seja uma coisa coerente. Então, quando você trabalha o CBO, que é aquela otimização do seu conjunto de anúncios, de você falar, entrega lá mais para o Rio, Facebook, e você trabalha também todos os seus posicionamentos de uma vez só, posicionamento automático, isso se chama, significa que a plataforma, ela vai entender aonde o seu anúncio vai performar melhor. Ou seja, de repente, hoje, o seu público está mais no Facebook, então ela vai entregar automaticamente no Facebook. De repente, seu público está melhor no Instagram amanhã, então ela vai focar no Instagram. Mas depois é no Messenger. Então, ela tem esse controle inteligente de entender onde estão os seus clientes, e como você deixou em automático, ela faz o trabalho por você. Se você coloca manual, o que você faz? Você restringe. Você fala assim, não, eu já estudei e eu só quero no Instagram. Então, a plataforma ela vai obrigatoriamente entregar no Instagram, porque você falou que Facebook Messenger para você não é relevante. Então, quando você trabalha essas duas coisas juntas, você consegue saber aqui que o nosso anúncio do Rio, que é o segundo conjunto, está dando mais resultado, a plataforma vai focar nele, e além disso, você consegue saber também que no Instagram, olha aqui, está dando um melhor resultado também. Então, a plataforma, ela foca ali, você tem uma diminuição de 7% de custo e 7% mais alcance. Isso é mais resultado e é uma taxa estimada que você pode levar
Foi uma pesquisa que foi feita em 2017. Isso agora ainda deve estar mais alto. Então, é um resultado que faz diferença, uma porcentagem que realmente faz diferença. E quando você coloca o seu público dentro do gerenciador de anúncios, você tem esse velocímetro na tela. Então, ele vai falar assim, olha, seu público está muito específico. O que significa? Que tem pouca gente dentro do seu público, você precisa colocar mais pessoas. Quando tiver no amarelo, que é amplo, significa que tem muita gente, que você precisa reduzir. E quando está no verde, significa que está ok, que você pode seguir. Lembra que eu falei lá do público personalizado e do público semelhante? É aqui, nessa etapa de público, que você faz essa criação. Então, aqui você seleciona tanto personalizado como semelhante. Você consegue ver também aonde o seu anúncio consegue ser exibido automaticamente. Então, por exemplo, imagina que você selecionou uma campanha de visualizações de vídeo. Você tem lá Facebook, Instagram, os Stories, o Messenger. Aqui você vê que não tem o xizinho na coluna do Messenger. Então, significa que esse anúncio ele não pode ser nativamente exibido dentro da plataforma do Messenger, né? Ele só pode ser exibido no Facebook, no Instagram e no Audience Network. Então, aqui você consegue saber também quais são os objetivos, quais são os posicionamentos disponíveis para cada objetivo. E como que a gente mantém, né, Mayara? Você fala tanto de público, como é que vocês mantêm tudo a segurança? Será que é confiável tudo isso? Eu vou explicar para vocês como que o Facebook lida com os dados, por exemplo, dos clientes. Você consegue ter uma lista de clientes dentro da sua empresa, né? Você consegue ter uma lista de dados. E consegue também passar esses dados para o Facebook. E falar assim, Facebook, esses são os clientes que já compraram de mim. Lembra que eu falei do público personalizado e do semelhante? Aí você pode falar assim, consegue pessoas que sejam parecidas a essas pessoas que já compraram. Então, você vai colocar e-mail, telefone, nome, endereço, maior quantidade de informações que você tiver aí na sua lista de clientes. O Facebook, ele pega esses dados e ele criptografa esses dados de ponta a ponta. Então, os dados são todos criptografados. Você vai conseguir ter uma coerência com os sistemas da nossa plataforma. Então, o que vai acontecer? Ele vai pegar aquele e-mail, aquele telefone, aquele endereço que você colocou, e ele vai ver que pessoas que estão dentro da plataforma possuem esses dados, para conseguir gerar uma coincidência. Quando essa coincidência é gerada, ele também vai criptografar esses dados, né, para que não seja nada exposto. Depois que esse sistema todo operacional foi feito, o que acontece? A plataforma, ela coloca as coincidências, ou seja, as pessoas da sua lista que ela conseguiu encontrar dentro da nossa plataforma, dentro de um público, e esses dados são excluídos. Então, você não consegue saber, ele encontrou a Mayara, a Tânia e a Estefânia. Não, vai aparecer lá, 3 pessoas encontradas, 20 pessoas encontradas, 1000 pessoas encontradas, mas você não sabe quem são essas pessoas por questão de segurança de dados, mas você consegue colocar um anúncio para ser enviado para essas pessoas. Então, você sabe que você pode impactar um público que foi lá fisicamente, de repente, na sua empresa, e você pode também criar um público semelhante a essas pessoas, o que facilita bastante. E quando a gente fala de formato, também é super importante você ter uma ideia de como chamar a atenção do seu público. Será que você já conhece essas pessoas? Será que você sabe o que gera mais engajamento para o seu público? Se é um anúncio de coleção, o primeiro que vocês estão vendo aí, vai aparecer uma imagem maior na parte superior, e embaixo você tem vários produtos, é como se fosse um catálogo. Você tem os anúncios de vídeo, tanto no feed como nos stories, em vários posicionamentos, e você tem um carrossel, que está aí na última imagem, que são uma sequência de fotos aí, que você consegue passar em sentido horizontal, né? Então, você consegue mostrar dentro de um anúncio só até 10 fotos, o que facilita bastante. Então, essa parte visual, ela precisa chamar atenção. Se você tem lá um bom público, você escolheu o objetivo certo, você configurou tudo direitinho, mas o seu criativo não está chamando atenção, ele vai passar batido dentro da linha do tempo das pessoas, dentro dos stories das pessoas, e aí você pode não obter o resultado que você espera. Então, lembra sempre, os 3 pilares dos anúncios: objetivo certo, público certo e parte visual certa também. Quando você tem esses 3 fatores, é muito mais simples de você chegar realmente no resultado que você espera. E quando esse anúncio ele entra em veiculação, que ele já passou lá por todo o período de análise, ele já foi entregue, você consegue medir o resultado dessa campanha. Você tem acesso a gráficos, como você está vendo aí na tela, onde você consegue ver dados demográficos, você consegue ver em qual plataforma performa melhor. Então, se você consegue aqui ver que, de repente, no Facebook, o resultado está melhor do que no Instagram. Então, de repente, numa próxima campanha que você fizer para a mesma coisa, em vez de você direcionar para o Instagram,
você pode direcionar só para o Facebook, por exemplo. Então, todas essas ligações você vai fazer a partir de dados que a própria plataforma te dá. Né? E tem muitos dados, gente, muitos dados mesmo. Você consegue ver por hora qual é o horário que funciona melhor, por estado, você consegue ter a dimensão de várias métricas que eu acredito que vocês nem imaginam que existam. Então, dá uma olhadinha no gerenciador sempre, explorem essas métricas, porque é o que vai fazer diferença. E se você está começando agora e você não sabe muito bem como utilizar, existe uma coisa que se chama teste AB. O teste AB ele foi criado para você conseguir medir duas coisas, de 2 a 5 fatores, tá? Então, por exemplo, eu não sei qual imagem vai me dar um melhor resultado, ou se imagem ou vídeo. Então, você faz um teste AB, você fala para a plataforma assim, testa para mim essa foto e esse vídeo, e vê para mim qual tem o melhor impacto dentro do meu público, e foca no que tiver o melhor impacto. Então, se foi o vídeo, a plataforma para de exibir a foto automaticamente e manda o vídeo. Você pode falar assim, poxa, eu não sei, a Mayara falou lá dos estados, mas eu não sei qual é o estado, eu faço entrega para o país inteiro, mas eu não sei qual é o estado que vai performar melhor. Eu estou em dúvida entre São Paulo e Rio. Você vai fazer esse teste também, e a plataforma ela consegue direcionar para o que entrega melhor. Então tem diversas coisas que você pode testar, plataforma também, não sei o que é melhor, Instagram, Facebook, Instagram ou Messenger, você faz esse teste AB e a plataforma ela testa esses fatores aí em até 5 versões, tá? Você consegue colocar. Então lembra, pessoal, essa é a plataforma do gerenciador de anúncios pelo celular, você consegue acessar também pelo computador, para quem está chegando agora, vai no seu perfil pessoal, clica na parte superior direita em criar anúncio, ali você vai conseguir encontrar. Então, esse treinamento, basicamente, ele foi dividido aqui em algumas partes, a gente falou um pouquinho sobre como utilizar o gerenciador para ter uma publicidade que faça sentido, que seja efetiva, como personalizar o nosso público, entender como impactar essas pessoas uma ou mais de uma vez, como criar público personalizado, como criar público semelhante, e como analisar esses dados, né? Entender um pouquinho que o gerenciador, ele conta uma história de como está sendo a performance daquele anúncio e que eu preciso desses dados para construir cada vez melhores anúncios. Essa é a plataforma de cursos que eu passei semana passada, vou deixar aqui de novo para vocês, facebook.com/blueprint. Eu sei que é muita coisa e eu tenho muito pouco tempo para falar, por isso que eu já estou aqui um pouco mais acelerada. Então, o importante, pega os gatilhos, as palavras-chave do que eu falei aqui, e de repente não ficou tão claro assim, ou que você quer se aprofundar um pouquinho mais, e joga dentro dessa plataforma de cursos. Você vai ver que vai aparecer lá uma série de informações e cursos totalmente gratuitos. Nós temos mais de 90 cursos aí dentro, de tudo o que nós temos dentro de todos os treinamentos. Então, tudo que você viu aqui vai estar dentro do Blueprint também, de uma maneira muito mais rica em especificações, com passo a passos, com descrições, e de repente, se você é uma pessoa mais visual, pode fazer sentido para você também. Então, tira print, anota, tira foto, que vale super a pena. facebook.com/blueprint. E agora eu quero ir com a nossa pesquisa de finalização. Lembra que eu falei? São 3 perguntinhas agora. O link é fb.me/impulsione-pme-pos. Esse link que vocês estão vendo aí na tela, tá? São 3 perguntinhas, eu vou dar também um minutinho para a gente já finalizar e passar para as perguntas, para saber se ficou tudo claro, se vocês querem tirar alguma dúvida referente a tudo que foi falado aqui, e a gente já dá seguimento, dá continuidade. Semana que vem a gente volta. Semana que vem não, final dessa semana, na sexta-feira, a gente volta com mais treinamento. Está aqui de novo com vocês, mostrando muita coisa também interessante, falando um pouco também sobre outras plataformas. Bom, acho que já saiu aqui a minha tela. Vou chamar aqui de novo a Emanuele para falar com vocês, para me contar um pouco de dúvidas. Cara, demais. Temos algumas perguntas aqui para você, tá? Primeiro eu vou ler da Arte Miro. É uma pergunta um pouquinho grande, né?
Como o pequeno empreendedor consegue competir de igual para igual com grandes empresas no que diz respeito aos anúncios? O Facebook tem alguma prática que permita nossos anúncios serem distribuídos e vistos, mesmo disputando espaços com essas grandes marcas? Por exemplo, vamos supor que eu venda sapatos. Meus anúncios têm condições de alcance similar aos da Centauro, por exemplo? Sim, vamos lá. Muito boa pergunta e realmente faz super sentido. Então, imagina você, o Facebook, ele não só trabalha com orçamento, né? Então, falei lá do leilão. Você tem lá a possibilidade de falar qual é o máximo que você quer gastar, só que ele leva em consideração uma coisa que é ainda mais importante, que é a relevância. Então, por exemplo, se você faz um anúncio que é pertinente para o público correto, com o criativo correto, e você está trabalhando com um sistema de leilão, ou seja, o orçamento e a quantidade que você pode gastar corretamente, por mais que seja inferior, se o seu anúncio, o Facebook perceber que é mais relevante para mim do que o anúncio, por exemplo, da Centauro, ele vai fazer o seu anúncio aparecer para mim. Então, essa taxa de relevância, ela é muito útil, porque quanto mais relevante você for, mais entregue, digamos assim, vai ser o seu anúncio. Funciona muito parecido ao alcance orgânico, que é o alcance gratuito. Quanto mais resultado você tem de relevância, quanto mais pessoas veem, observam, compartilham, comentam, maior é a quantidade de pessoas que vão receber aquilo organicamente. Nos anúncios é a mesma coisa. Existem empresas que investem muito dinheiro, que aquele valor não se gasta completamente. Por quê? Porque eles não conseguem alcançar relevância. Então, por mais que eles tenham uma taxa de investimento muito alta, o Facebook ele fala assim, olha, você tem orçamento, mas as pessoas elas não estão interessadas no que você está oferecendo. Então, é possível sim competir. Obviamente, quanto maior é o seu investimento, trabalhando da maneira certa, maior é a sua proporção de retorno, né, que a gente chama de ROI, de retorno sobre investimento, mas conforme você vai começando bem pequenininho, você vai crescendo, porque quando você tem anúncios que são de boa qualidade, o que vai acontecer? O seu retorno, ele vem. Conforme o seu retorno vem, você vai se sentir mais confiante e você vai ter mais verba para ir aumentando esse investimento, digamos assim. Então, no primeiro mês, você consegue anunciar a partir de um dólar por dia, tá? Que vem sendo aí R$ 5. Então, é um investimento muito baixo e você vai ser categorizado através do seu orçamento e a porcentagem de pessoas que vão poder visualizá-lo. Então, por exemplo, você fala assim, quero investir R$ 5 por dia. A plataforma ela vai falar assim, bom, com R$ 5 eu consigo entregar o seu anúncio de acordo com o público que você colocou, com o objetivo que você escolheu, porque tudo isso interfere, e com o criativo que você colocou ali, para 500 pessoas, de 500 a 800 pessoas. Então, você já sabe a margem com que você está trabalhando. Então, você fala assim, poxa, se de 500 pessoas eu tive 2 vendas, significa que, se eu quiser ter 4 vendas, eu preciso atingir 1.000 pessoas. E você sabe que conforme você vai girando a sua janela de investimento, você vai conseguir ver esses dados refletidos no gerenciador. Então, você tem meio que uma prévia de qual pode ser o seu resultado antes mesmo de lançar ali o seu anúncio. Tá? Então, fica tranquilo com relação a isso. Muito bem. O Marcos Braga, ele pergunta, Maiara, com relação ao gráfico, é uma referência ou uma certeza sobre as coisas do gráfico, sobre o público? Ele está falando sobre aquele gráficozinho que você mostrou na apresentação. É uma certeza. É uma certeza. É uma certeza. A plataforma, ela consegue... O legal do Facebook é que o Facebook ele trabalha tanto com cookies como com pessoas. Então, por exemplo, se a gente colocar em comparação com outras plataformas de publicidade, quando a pessoa ela sai dali, ela paga o histórico do computador dela, falando de outras plataformas, acabou. A plataforma não consegue mais te reconhecer. Quando a gente fala de tratamento de pessoas, o interessante é que você está trabalhando dentro de uma plataforma que é uma rede de relacionamento. Então, o Facebook ele consegue entender o perfil exato daquela pessoa, porque ela coloca aquilo dentro do perfil dela. Ela precisa colocar que ela é do sexo feminino, que ela mora em São Paulo, que ela, de repente, você consegue filtrar até para você ter uma ideia dentro do seu anúncio, se a pessoa está num relacionamento sério. Imagina, as pessoas que vendem, que são joalherias, que querem vender aliança. Ela vai colocar lá, pessoas que recentemente entraram num relacionamento sério.
que vai acontecer? Ela consegue filtrar por dados que a própria pessoa passa para a plataforma, que ela vai precisar daquela joia em muito pouco tempo, provavelmente. Então, são pessoas reais, são dados reais, e tudo que está explícito ali dentro daquele gráfico é realmente os dados do seu público. E o principal, você consegue ter isso sem pagar também. Você consegue ter isso tanto em resultado de anúncio, como em resultado orgânico. Se você for dentro da sua página, e você já tiver mais de 100 pessoas dentro da sua página, você vai lá na aba de informações, e você tem todo um gráfico tão específico como esse, de todas as pessoas que estão ali dentro. Então, você consegue entender qual é o perfil. E é recomendado que você faça isso, porque quando você entende qual é o seu público organicamente, você replica isso para um anúncio para conseguir aumentar esse público, você já tem uma margem, né? Ah, então, olha que legal, as pessoas que estão me acompanhando são pessoas mais jovens, 18 a 30, ou não, são pessoas mais velhas, de 40 a 60. E você consegue procurar esse mesmo perfil de pessoas dentro dos anúncios também. Muito bom. A gente tem mais 3 perguntinhas da Jéssica Manuela. Como e onde eu coloco para fazer esse teste A/B? Legal. Quando você está no gerenciador de anúncios, você selecionou o objetivo, certo? Colocou lá, reconhecimento de marca, ou conversão. Quando você seleciona o objetivo, lá na parte inferior, antes de você clicar em continuar, vão habilitar 2 opções. CBO, que é o orçamento, a otimização de orçamento da campanha, que foi o que eu falei para vocês, de repente falar assim, para o Rio tá dando melhor resultado, lembra daquele exemplo? O CBO é ali também, e embaixo do CBO, você vai ter lá teste AB. Você clica ali, e a plataforma vai falar assim, qual é a variável que você deseja testar? E aí você vai escolher, é o posicionamento? Aí você vai ter que colocar as plataformas que você quer trabalhar. Quer testar o Instagram, Facebook? É criativo? Quando você chegar lá na sua parte de criativo, você vai observar que você pode colocar mais de um, porque você pode colocar um vídeo, uma foto, até 5 criativos diferentes. Se é questão de público, você vai ver que você vai ter mais que uma etapa para colocar público. Você vai conseguir colocar a partir de 2 públicos que vão ser testados diferentemente. Então, dentro da escolha do objetivo, antes de clicar em continuar, para você criar a campanha, você escolhe se aquela campanha vai contar com o teste AB ou não, ou com a otimização da campanha ou não. Massa. Tem 2 perguntas da Jenny, que eu vou fazer ela separado, porque pode ser que alguém mais tenha essa dúvida e já contempla, tá bom? A primeira, o rastreamento de conversão do Facebook, o Pixel, né? Só serve para quem tem site? Só para quem tem site. O Pixel, ele é um rastreador que vai exatamente no site. Então, a função dele é passar dados do site para a plataforma. Muito bem. Mesmo a Jenny continua. Mayara, pode explicar um pouco mais sobre o ROI? Claro que sim. O ROI é o retorno sobre investimento que um anúncio tem. Então, por exemplo, se você tem um ROI de 2, significa que você está tendo de retorno 2 vezes mais duas vezes mais do que você gastou com o seu anúncio. Então, por exemplo, se tem um ROI de 2, você está ganhando o dobro do seu investimento. Se você tem um ROI de 3, você tem um triplo. Se você tem um ROI de 4, você está ganhando 4 vezes mais. E a plataforma, ela te dá isso. Então, se você vê lá, ROI de 4, significa que você gastou um orçamento X, mas o Facebook, ele entrou no seu site, ele viu o valor do seu produto e você passa para ele qual é o valor de conversão quando você vende aquele produto. Então, ele sabe qual é a sua rentabilidade a partir do momento que alguém entra dentro de uma campanha e compra aquele produto através do anúncio. Então, ele fala assim, olha, Mayara, eu te cobrei só 30 centavos por essa compra. E com esse produto, você teve 50 reais de rentabilidade. Então, ele vai calcular quantas vezes mais você obteve de retorno com aquele anúncio, que é super bacana para você entender se realmente a sua publicidade está fazendo sentido, né? Porque a ideia é você ter lucro, não pagar para anunciar. Então, conforme você vai observando que o seu ROI está aumentando, significa que a sua estratégia também está sendo mais efetiva. Muito bem. Perguntas feitas e realizadas. Eu gostaria muito de agradecer a Mayara, né, pela simpatia, por transmitir da melhor forma possível esse anúncio, e todo esse conteúdo para vocês. Agora a gente está sabendo um pouco mais sobre o Pixel, está sabendo por que os anúncios nos seguem nas redes sociais. Então, não é uma coisa de adivinhação, não é intuição das redes, é um sistema altamente inteligente. Como eu falei da outra vez, o Facebook é um grupo, né? Ele também tem o WhatsApp, que tem as versões que a gente usa no nosso dia a dia, mas também tem uma versão business, que é o WhatsApp comercial. E nós também
o Instagram. Então, quando a Mayara fala em Facebook em geral, ela está falando também das redes do Instagram, por exemplo, que pode ser vinculado. Quando você faz um anúncio, é vinculado automaticamente. Se você tem um perfil lá, uma conta comercial, vincula lá com a sua fanpage e tudo. E o WhatsApp também é um mundo de coisas. Como vocês puderam ver nessas duas interações da Mayara, gente, é um mundo de inteligência tecnológica digital para a gente explorar, então, e a gente está só no começo, está só começando. Mayara, muito obrigada, viu, por tudo, e a gente agradece Obrigada. bastante sua participação, tá bom? Sexta-feira a gente se vê aqui. Isso, não sei o que aconteceu, Mayara acabou saindo da interação. Gente, continuo aqui para finalizar com vocês. Por favor, respondam aos nossos mentores para a gente continuar o acompanhamento, a interação das atividades. Na próxima segunda-feira, a gente está aqui nesse bate-horário, tá bom? Nesse bate-canal para falar com vocês sobre mais um tema sobre negócios digitais. Eu espero que vocês tenham gostado. E aí a gente vai se falando, tá bom? Boa noite para todo mundo. É sempre um prazer estar com todos vocês. A gente manteve uma participação massa até o final. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Qualquer coisa tá lá nos nossos inbox. Vocês podem falar diretamente no nosso privado lá no WhatsApp, tá bom? Ou no grupo lá do Facebook. Não se acanhem, podem fazer qualquer tipo de pergunta, tá? Uma boa noite maravilhosa para todo mundo e a gente se vê aí virtualmente, tá? Espero que vocês tenham aprendido bastante. Tchau.